Para a leitura do Dia do Senhor 2. Lembrando a pergunta 1 e a pergunta 2 do Dia do Senhor 1. Dia do Senhor 1, que vimos no Dia do Senhor passado, domingo passado. A pergunta 1 é: qual é seu único consolo na vida ou na morte? A resposta, vou resumir, é que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo, o nosso Salvador. E a pergunta 2, ela diz: o que você precisa saber para viver e morrer nesse consolo? Note que a pergunta 2, ela diz que nós precisamos saber algo. A resposta da pergunta 1, ela é altamente consoladora, Eu tenho o meu consolo, o único consolo que eu tenho na vida ou na morte, é saber que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço a Cristo, A pergunta 2, ela vai dizer: o que você precisa saber para viver e morrer nesse consolo? Precisa saber algo, Porque Deus, Ele nos instrui, é por isso que nós precisamos saber. Deus, Ele poderia simplesmente manipular as coisas e fazer as coisas, e nós totalmente inconsciente em tudo isso, Mas não, Deus, Ele é tão gracioso que Ele nos instrui sobre essas realidades, Então Ele diz: são 3 coisas que nós precisamos saber para vivermos e morrermos neste consolo, A primeira é como são grandes os meus pecados e miséria. Essa é a primeira coisa que o ser humano tem que saber, Como são grandes os nossos pecados e miséria. É por isso que o cristão verdadeiro, ele não pode ser soberbo, ele não pode ser arrogante, ele é humilde. Por quê? Porque nós temos plena convicção de como são grandes os nossos pecados e miséria. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria. Veja que aqui fala todos. A salvação em Cristo, ela é abrangente, ela é completa. Não existe aquilo que as pessoas falam: não, Cristo me resgatou, mas nesta área da minha vida, Cristo, ele é suficiente, Ele é completo, E terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por tal libertação? Vai falar da gratidão. Então, quando nós chegamos no Dia do Senhor 2, nós começamos a estudar então a primeira parte do catecismo, porque o Dia do Senhor 1 ele é uma introdução, que vai falar do consolo e o que eu tenho que saber para ter esse consolo. Dia do Senhor 2, pergunta 3: como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Agora, note a resposta: pela lei de Deus. Se você observar, irmãos, o meio evangélico que nós vivemos, o que está acontecendo de grave e que deve ser dito, nós não podemos fechar os olhos, para isso. A reforma é isso: reformados sempre reformando. Então, toda vez que entra erro na igreja, há necessidade de haver uma reforma. Hoje nós não podemos mais fazer como os reformadores fizeram, foram determinados, a igreja reformaram, Mas hoje nós pregamos que cada um se reforme a si mesmo, segundo as Escrituras. O que acontece hoje de tão errado no meio evangélico? Estão abandonando a lei de Deus como se fosse algo ultrapassado, como se fosse algo que não tivesse mais importância. Isso é gravíssimo, porque é nesta lei que ela nos mostra o que é pecado. O pecado não é o que nós imaginamos que é pecado. O pecado é o que Deus diz que é o pecado, E Deus, ele mostra então na sua lei o que é pecado, Então, nós sabemos o que é pecado pela lei de Deus. Por isso que nós nós não podemos perder o contato com a lei de Deus, porque senão facilmente nós vamos pecar inconscientemente, até sem querer, porque nós temos essa tendência, essa inclinação. Mas quando nós estamos em contato com a lei de Deus e sabemos, nós percebemos quando nós pecamos. E aí nós nos arrependemos, nós nos entristecemos quando pequei, quebrei mandamento tal. E aí nós oramos e pedimos perdão a Deus e tentamos, voltar a essa reconciliação. Pergunta 4: o que a lei de Deus exige de nós? Resposta: aquilo que Cristo nos ensina resumidamente em Mateus 22, 37 a 40.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora olha só, tem pessoas que Cristo ele fez um resumo aqui dos 10 mandamentos, porque o próprio Cristo, contextualmente, ele vai se aprofundar nos mandamentos muito mais. Ouviste o que foi dito: não matarás. Todavia eu te digo, aquele que odiar o seu irmão já é homicida, já matou. Te digo, não adulterarás. Todavia eu te digo, aquele que olhar uma mulher com intenção impura no coração já adulterará. Veja que Cristo, ele aumentou, ele não aboliu essa lei, ele aumentou a dimensão dela, né? E aqui ele vai dizer o seguinte, quando ele faz esse resumo: amar a Deus, primeiro mandamento; segundo mandamento, amar o próximo. É um resumo dos 10 mandamentos. Do primeiro ao quarto mandamento é o nosso relacionamento com Deus. Do quinto ao 10º mandamento, o nosso relacionamento com o nosso próximo, né? Algumas pessoas usam isso aqui e falam: tá vendo? Cristo acabou com os 10 mandamentos e deixou só esses 2. Mas como que eu amo a Deus e como que eu amo o próximo? Ele mesmo ensinou como. E ele se aprofundou nos 10 mandamentos. Agora olha só o que as pessoas omitem. As pessoas falam: não, os 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo. Então Cristo resumiu, né? Então agora é só isso aqui. Mas não ensina como. Como que eu amo a Deus, como que eu amo o próximo, se eu desprezar a lei que me ensina como o que Deus não gosta e o que Deus não quer que eu faça com o próximo, né? Como? E aqui diz assim, olha só, que as pessoas normalmente quando mencionam esse versículo, elas não falam completo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dependem disso: amar a Deus e amar o próximo. Certo? Se eu não amar a Deus, eu não vou me esforçar para cumprir os 4 primeiros mandamentos. Não vou ter importância nenhuma. Se eu não amar a Deus, eu não vou me preocupar em não tomar o nome de Deus em vão, em não ter outro Deus na frente dele, ser negligente aos cultos, eu não vou ser presente aos cultos, eu não vou me importar com isso. E o quinto ou 10º mandamento: se eu não amar o próximo, eu não vou me importar com isso. Por que eu vou ficar me privando, né, de certas de coisas aí que no tocante ao próximo, tá? Então, aqui ele diz: depende toda a lei e os profetas. O que quer dizer isso? A pregação, a profecia revelada, né? Quando nós falamos profetas não são videntes, pessoas que ficam adivinhando o que vai acontecer no futuro e te falando coisas que vão acontecer no futuro. Profeta é o que prega a profecia de Deus, que já está revelada nos cânones, já está revelada nos cânones, né? Então, aqui depende toda a lei, ou seja, a lei toda depende desses 2 mandamentos. Então eu preciso saber qual que é essa lei, para que eu possa amar a Deus e amar o próximo, né? E os profetas, ou seja, a profecia, a pregação, ela é estritamente fundamentada nesta lei, nesse amor de Deus, tá? Então, só para a gente concluir aqui, vamos à pergunta 5. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? É um raciocínio lógico. A pergunta 5 é um raciocínio lógico. Então, primeiro fala do meu consolo, né? 3 coisas que eu preciso saber. Aí fala, o que eu preciso saber? Que meus pecados são grandes. E como é que eu sei dos meus pecados e miséria? Pela lei de Deus. O que a lei de Deus exige? Amar a Deus e ao próximo. Então vai construir um pensamento que vai chegar a uma pergunta lógica: eu consigo fazer isso? Né? Eu consigo fazer isso? Aí quando nós olhamos para nós mesmos, nós perguntamos, questionamos: mas você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Qual é a resposta? Não, nós não conseguimos. Eis a necessidade de Cristo que nós temos, irmãos. Nós não conseguimos. Por natureza, sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Então, por natureza, quando fala sou inclinado a odiar a Deus e ao próximo, não é que eu fico odiando todo mundo o tempo todo, né? Mas é que no sentido, por natureza, eu sou inclinado a não respeitar Deus. Deus falou tal mandamento, tanto faz para mim, isso é nesse sentido, né? E ao meu próximo, tá? Não ficar cobiçando que o outro tem, não furtar do outro algo, não, mas não vai dar nada não, vou pegar isso aqui, vai ser importante para mim, então, entendeu? Por natureza, o ser humano ele pode ter, talvez não nessa área, mas em outras, né, tal,
Só citei aqui o 8º mandamento como ilustração. Então, na verdade, o dia do Senhor termina dizendo: nós não conseguimos guardar esta lei. Tá? Então, o dia do Senhor, o catecismo ele começa nessa primeira parte falando do nosso pecado e miséria. Vai até o dia do Senhor 4. E aqui nós já vimos que nós não conseguimos guardar essa lei. Tá? Então, a lei ela não pode nos justificar, porque o ensino bíblico que a lei está enferma pela carne. O que quer dizer isso? Desde que o pecado entrou na experiência humana, o homem está incapacitado de cumprir toda essa lei de Deus. Toda essa moral de Deus, o homem simplesmente ele não consegue fazer isso. A lei está enferma pela carne. Então, nós vamos precisar de uma solução, né? E sabemos que a solução será Cristo. Mas o catecismo ele vai construindo isso para que nós entendamos, né, de fato, com clareza, qual é de fato mesmo a necessidade de Cristo e que nós possamos ser gratos a Ele. Né? Senhor, muito obrigado, porque nós não íamos, é como se fosse um labirinto, né? Então Deus mostrou a lei. Falou, a lei é essa, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, né? Faça isso, faça isso, faça isso. Nós olhamos para nós mesmos, nós temos desejo de cumprir aquela lei, mas a gente olha, cada um olha para si mesmo e fala, não consigo, né? Então o catecismo já começa a nos mostrar, nos preparar, né? Para vermos a necessidade de Cristo, tá? Então convido os amados irmãos para que no próximo dia do Senhor nós possamos dar prosseguimento, tá? Antes, quero convidá-los à leitura de Romanos, capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, o verso 10 e o verso 23. Romanos 10 vai dizer: como está escrito, não há um justo sequer. E o verso 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá? Então, nós possamos meditar, né, no dia do Senhor 2, com corações compungidos, né, com quebrantamento, e falar: Senhor, de fato, admitir esse nosso estado, né? De fato, eu não consigo cumprir toda a sua lei, né? Então, nós somos impotentes a isso, né? Irmãos, há um perigo muito grande, né, de algumas pessoas que se sentem extremamente boas, né? E trazer à memória uma frase que o pastor Clayton disse ontem no sermão, né? Que foi muito interessante, né? Ele tratando uma irmã ali, a irmã falou: mas eu não tenho pecado, eu não cometo mal nenhum, eu não faço nada de errado, né? Aí ele ficou meio assim, aí a mulher falou: porque o outro faz aquilo, aquela mulher faz aquilo, aquela mulher faz isso de errado, aquele homem faz isso de errado, aquela outra pessoa faz isso de errado, e eu não faço essas coisas. E ele falou: tudo bem, mas a questão é que no dia do juízo, a senhora não vai ser comparada com aquela mulher que faz isso, com aquele homem que faz isso, com aquela pessoa que faz isso. A senhora vai ser comparada com Cristo. Então, nós vamos ser comparados, né? Porque os olhos de Deus não podem ver o mal. Então, para herdar o paraíso, nós teremos que ser exatamente como Cristo. Então, nós vamos ver que há necessidade, né, de nós estarmos em Cristo. Porque, como foi dito, né? Quando Deus nos olha, quando Deus olha aquele que é justificado por Cristo, Ele não vê as nossas falhas, as nossas fraquezas, mas Ele vê os méritos de Cristo, né? Então Cristo, Ele se deu por nós. Foi como aconteceu com Barrabás, né? Ele morreu ali no lugar de Barrabás, porque era para o povo escolher Barrabás, né? Mas ali houve uma substituição, né? Isso é uma ilustração, né, do que acontece com todos nós, né? Não que nós sejamos também como Barrabás, não é isso, mas a necessidade dessa substituição. Então Deus olha e vê os méritos de Cristo em nós. Que Deus abençoe essa porção da sua santa palavra.